Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Explica Aí, o podcast que existe para simplificar esse mundo de investimentos para você. No episódio de hoje a gente vai te responder se a Bolsa Brasileira está barata. Você já ouviu falar desse termo, sabe o que significa isso? E principalmente, será que realmente ela está barata? Então se você quiser saber, fica até o final. Hoje estou eu aqui, Thiago Diniz, sócio da SVN Investimentos, junto com o assessor Cássio Marcato, também sócio da SVN Investimentos. Fala, Thiago, fala pessoal. De fato a gente traz esse tópico aí hoje porque estamos escutando isso faz tempo já, de muita gente o tempo todo, todas as casas, a própria XP bate nisso já faz um tempo. A gente escuta isso, a gente vê estudos disso o tempo todo, a gente já vê isso há bastante tempo. Então, ela está barata há tanto tempo assim, ela realmente está. Qual que é os próximos os destinos que a gente tem para o nosso mercado acionário brasileiro? Como isso tem ganhado força nos últimos anos, a gente traz esse tema aí hoje para a audiência. Maravilha. Então, se você gosta desse tipo de assunto, de vídeos sobre investimentos, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar um novo vídeo. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade para perguntar nos comentários, a gente vai te responder. E também a gente está disponível nos demais plataformas de podcasts de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, provavelmente no que você escuta a gente vai estar disponível. Então vamos lá, Cássio. Primeira coisa, como é que eu digo que a Bolsa Brasileira está barata? Por exemplo, hoje a Bolsa está ali num patamar de 105 mil pontos, dependendo do dia que a pessoa está ouvindo, talvez um pouco acima, um pouco abaixo. A gente lembra que alguns meses atrás, acho que já passou de um ano, bateu 130, que foi a máxima histórica dela, mas assim, olhando esse número friamente, eu posso afirmar se ela está ou não barata? Existe vários meios de índices e caminhos para você definir se uma ação ou se uma bolsa inteira, um índice acionário está barato ou não. Você tem diversas maneiras de conseguir calcular isso, algumas mais técnicas, outras mais profundas. Cada empresa é uma questão à parte, cada uma tem que ser estudada individualmente, mas você tem médias que englobam todas as ações negociadas na bolsa ou todas as ações negociadas em um índice de ações para ajudar o investidor a definir essa resposta, se está barata ou se ela não está barata. Uma delas que é a mais famosa, que a gente gosta de utilizar e que todo mundo utiliza, quase que no mundo inteiro, é a relação de quanto uma empresa vale para venda no mercado financeiro hoje, na bolsa de valores, e quanto essa empresa dá de lucro. É o famoso PL, né? Preço barra lucro. E nesse índice em específico, a gente até levantou ele de algumas outras bolsas, tanto que são parecidas com a nossa, como de outras referências pelo mundo. Nesse índice específico, a resposta é que sim. Né? Como um exemplo, né, das empresas que hoje são negociadas em bolsa, que não fazem diferença nenhuma, se essa empresa uma empresa negociada em bolsa é igual uma empresa comum, uma padaria que a gente tem, um supermercado, só que na bolsa você tem diversos sócios, de todo mundo que tem ações dela ali participam dessa compra e venda, sendo que uma padaria às vezes só troca de um dono para o outro. É a mesma maneira de precificar, você tem um valor que você vai comprar um negócio de uma outra pessoa, um supermercado que eu dei de exemplo aqui, você vai perguntar para o dono que está vendendo quanto que esse supermercado dá de lucro, e você sabe que a partir da resposta dele, quanto tempo esse mercado vai se pagar. Então você está pagando 1 milhão nele, em quantos anos esse mercado vai te devolver esse 1 milhão em lucro. Então, esse índice de preço-lucro das ações, na média, negociadas na nossa Bolsa de Valores, hoje é 5. Então, significa que eu compro uma empresa na Bolsa hoje, em 5 anos ela dá de lucro quanto eu paguei nela. Na ação dela, quanto eu investi, eu em 5 anos tenho o retorno desse capital. Às vezes a empresa divide com você, às vezes ela mantém dentro dela mesmo, mas esse preço é um dos menores do mundo hoje. Então, só fechando esse exemplo que você deu, se eu estou pagando R$1 milhão nessa empresa e ela me dá por ano R$200 mil de lucro, quer dizer que em 5 anos eu vou ter esse 1 milhão e é mais ou menos isso que esse índice preço-lucro 5 quer dizer, que em 5 anos eu vou retornar o valor que eu investi nessa empresa, é isso? Isso, até a empresa vai conseguir gerar isso de lucro na média, que em 5 anos o valor delas hoje negociado na bolsa é quanto elas vão lucrar. Pode haver o caso de a empresa não dividir esse recurso com você, porque ela está em expansão. Você comprou uma empresa que está abrindo mais lojas, você comprou uma empresa que está montando uma planta em outro lugar do mundo, enfim, ela está usando esse dinheiro
mas ela vai lucrar em 5 anos quanto ela vale hoje, por exemplo, em março de 2023. É isso que esse índice mede. Perfeito. Não quer dizer que eu vou receber isso de dividendos. Não necessariamente, porque cada uma delas tem uma cultura própria. Tem empresa que divide esse lucro, como a Petrobras fez nos últimos anos. Tem empresa que não divide, porque, de novo, ou está em expansão, ou está diminuindo dívida. Só que ela está lucrando mesmo assim, então ela entra nesse mesmo cálculo do preço-lucro. Perfeito. E aí você comentou que hoje o índice preço-lucro da Bolsa Brasileira está ali perto de 5. Né? Ontem acho que estava 4,93, hoje 5,03, ele vai ficar oscilando em relação a isso. E aí, obviamente, os dois fatores interferem. Então, se as empresas estão dando mais lucro e o preço da Bolsa em pontos se mantém, esse índice preço-lucro ele já vai afetar. Ou Exato. o inverso, se as empresas estão dando o mesmo lucro, mas a Bolsa cai, por exemplo, essa diferença de divisão dessa conta matemática ela vai ser alterada e o meu índice preço-lucro muda. E aí a afirmação pode mudar. Então pode ser que a Bolsa fique mais cara ou a Bolsa fique mais barata de acordo com essas alterações. E a melhor maneira, isso que você comentou, nos dá uma clara noção de uma das coisas mais importantes que eu preciso fazer quando eu invisto em ações, que é acompanhar não só o mercado, não só a política, não só a quantidade de pontos que uma bolsa tem no mundo, mas como que está sendo o desempenho da empresa que eu comprei. Porque se a bolsa fica lateral, por exemplo, só que o lucro dela continua aumentando, esse índice de preço-lucro dela vai continuar melhorando. Porque o preço dela ficou o mesmo com a empresa lucrando mais. O contrário é verdadeiro, se a empresa que eu estou comprado, que eu comprei ações, para de dar lucro ou diminui, significa que esse índice de preço-lucro dela será afetado negativamente. Porque a ação ficou no mesmo preço, ou subiu e o meu lucro diminuiu, eu tenho esse preço-lucro sendo afetado. Então, isso que você comentou é fundamental para a gente chegar nessa resposta de fato se a nossa ação, se uma ação específica ou a nossa bolsa está barata ou não. Perfeito. E aí, contextualizando um pouquinho o que significa em momentos históricos, aí colocando o Brasil ao longo dos anos e o Brasil contra outros países do mundo. O que quer dizer esse índice preço-lucro próximo de 5? Hoje, a gente tem uma bolsa que a gente pode afirmar, considerando essa análise técnica, que ela está barata, porque o índice preço-lucro é mais baixo do que os anos anteriores. Quando a gente faz essa análise ali próximo do ápice da pandemia, que a bolsa ela caiu bastante, ela chegou mais ou menos no mesmo indicador, dependendo do momento que eu estava olhando. Claro que o lucro das empresas foi afetado também. A bolsa estava em 125, 124 mil pontos antes da pandemia, caiu no pior dia, acho que chegou a bater 63, alguma coisa assim. Então uma queda muito relevante, mas também acompanhado por uma redução no lucro das empresas, então uma coisa para a gente olhar. Antes disso, a gente só foi ver isso lá em 2008. Na crise do subprime, né? Na crise imobiliária americana. Exato. E não um ano antes da primeira eleição do Lula. Perfeito. As únicas vezes que eu, pelo menos, me recordo. Então, olhando para um contexto assim de 20 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Né? A gente vê que a Bolsa está num índice mais barato de todo esse período. Né? Se a gente contextualizar agora globalmente, como é que hoje os outros países no mundo estão com esse índice de preço-lucro? Isso que é legal de você ter uma forma de simplificar a métrica, porque eu posso comparar o Brasil com outros países similares, talvez pensando em países em desenvolvimento, como o Brasil, um México, uma Índia, ou até com países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, etc. Então, se a gente pegar o Brasil em 5, o México, que a gente tinha olhado, ele está num índice preço-lucro de 11. 11. Hoje é 11. Esse mesmo índice é 11. E o México é um país que ele tem alguma similaridade em relação à economia, é um país que a gente pode comparar, os dois subdesenvolvidos, etc. Claro que cada um vai ter a sua peculiaridade. Ele tem um vizinho, vamos dizer, um pouco melhor de se ter em relação à economia, óbvio. Mas sim, é quase o dobro do que o nosso hoje. Perfeito. Aí se a gente vai olhar Estados Unidos, que acho que é a referência quando a gente vai falar de investimentos para todo mundo. Hoje o índice preço-lucro dos Estados Unidos ele está perto de 20. 21, a última leitura que eu vi, 20 alto, né? 21 na média dos últimos dias. Nos últimos 20 anos eu vi que a média é 24. Então hoje ele está 21, ele está abaixo da média dele dos últimos 20 anos, mas se comparado com o nosso, é ainda muito maior.
E a Bolsa Americana que teve uma queda absurda no ano passado. Esse 21 é no S&P 500. Então é mais fácil ainda da gente ilustrar, porque são as 500 maiores empresas da América, quase que alguma das 500 maiores empresas do mundo. Então esse índice específico está em torno de 21. Perfeito. E aí quando a gente pega o gráfico desse índice preço-lucro dos Estados Unidos e você joga ele contra uma média histórica, mesmo tendo tido uma queda muito forte no ano passado, ele ainda assim não está barato. Quando a gente olha essa análise fria. Claro que não é tão simples assim eu fazer uma afirmação dessa, mas o índice preço-lucro ele está na média. Ele não está baixo igual está o nosso no Brasil, que a gente viu aqui um histórico de 20 anos e em 3 momentos que ele estava mais ou menos nesse patamar. Então, dependendo do índice que eu olho dos Estados Unidos, chegou a cair 30% no ano passado. E mesmo assim ainda está no 21, né? Esse é o ponto, acho que você está levantando. Exato, ele veio de uma sequência, de um rally de alta muito forte, de alguns anos. Eu peguei aqui antes de começarmos a subir juros na América em 2022. Tá. Não tínhamos guerra e tínhamos retornado quase em V a economia mundial na época do Covid. Então, em 2021, o mercado subiu demais lá fora também. Bateu 38. O índice de preço-lucro do S&P 500, antes do mercado começar a cair ano passado, com as altas de juros que vieram para a solução da inflação. Então, como métrica, para a gente medir a diferença do nosso mercado para o mercado americano. Perfeito. E quando a gente olha um histórico longo dos Estados Unidos, a gente percebe muita resiliência das empresas, né? Porque o índice preço-lucro, como o nome já diz, ele leva em consideração o lucro das empresas. Isso é muito relevante para essa conta. E o mercado deles é muito mais evoluído que o nosso, eles conseguem manter o lucro. Que acredito ser por isso que em 20 anos nós temos uma média de 24 de preço-lucro numa bolsa que pelo menos desde de 2008, na crise financeira, ela subiu praticamente sem parar até 2021. Então, por que ela sobe? Por que uma ação, isso é muito importante para a gente definir essa questão do preço-lucro aqui. Por que nós tivemos esse preço-lucro nosso parecido com 5 várias vezes? Por que está barato? Por que o índice de preço-lucro nos Estados Unidos? Há mais de 20. Por mais de 20 anos, isso não significa que está caro. Porque a economia dos Estados Unidos é pautada em mais consumo esse que vai trazer lucro, crescimento econômico, crescimento do PIB, e as empresas continuam aumentando seus lucros, mesmo que elas continuem subindo na bolsa. Então, se eu subo na bolsa, uma ação sobe na bolsa 18% no ano, só que ela cresceu 19% do seu lucro, o preço-lucro dela até diminuiu. Então, você tem ali essa crescente de lucro da economia americana, é o que faz um preço-lucro estável de quase acima de 20%, e mesmo assim o mundo inteiro continuar comprando ações nos Estados Unidos. Perfeito. Diferente daqui, que como o consumo é muito afetado por crises, muito afetado por políticas econômicas, muito afetado por sentimentos positivos e negativos, as empresas lucram muito, depois elas reduzem seu lucro e assim elas vão sentindo esse ciclo econômico. Faz tempo que a gente não tem uma estabilidade de vários anos desse crescimento de lucro. Por isso que isso afeta também. Um exemplo bem prático que a gente pode usar talvez é a ação da Apple. A Apple lançou o iPhone já tem o quê? 15 anos. 2007 por aí. Mais ou menos isso. E lá já foi uma virada de mercado, o lançamento do iPhone. Desde então, ação subindo, lucros crescentes, e ela consegue ser resiliente nesse ponto. Agora o 14 que teve ali um pouquinho menos de venda, afetou um pouquinho, mas ainda assim, nesse tempo todo consegue manter e talvez uma coisa meio passageira, né? Manter e aumentar, né? Sim. O preço não alterou, quase que não se alterou durante todo esse período. Só que ela vai aumentando as vendas pelo mundo, mantendo o preço, me vendendo mais, ela vai continuar lucrando mais. Mudou a planta para a China, coisas que foram trazendo economias e uma mão de obra mais barata, fazendo com que o iPhone desse cada vez mais lucro sem que precisasse aumentar o preço dele. A venda continua aumentando, a empresa continua aumentando o lucro, a ação dela vai continuar subindo na bolsa. Então esse é um bom exemplo do índice de preço-lucro funcionando. Perfeito. Aí fora, ainda falando da Apple, as outras frentes de negócio que eles foram criando, né? Então criaram o iPhone, aí depois criaram um negócio chamado tablet que ninguém trabalhava, não foram os primeiros que criaram, mas então uma nova fonte de receita, falando nos lucros dela. Aí depois de um tempo inventaram que a gente ia ter um computador no pulso que ia ser um smartwatch. Aí depois um fone de ouvido que ninguém tinha e agora
é uma fonte importante de receita. E a gente não sabe bem por aí, mas é um mercado que a empresa é muito boa, o mercado são produtos que todo mundo compra, não só os americanos, né? Então, a gente mesmo é um exemplo disso. E por aí vai. E a ideia é que eles consigam manter esses lucros e tenham a resiliência para continuar nesse índice, nesse múltiplo que a gente está falando agora. E o crescimento econômico e o crescimento de faturamento de uma empresa, principalmente lucro, que é uma coisa fundamental no mercado financeiro, na verdade na saúde financeira de qualquer bem ou qualquer empresa, seja uma empresa pequena, uma empresa grande, seja o governo. Lucros, quanto maiores, eles só vão trazer mais crescimento. Então, não só a Apple, mas várias ações negociadas nos Estados Unidos demonstram isso. Empresas que dobraram ao longo desses últimos 20 anos e continuam com o mesmo índice de preço-lucro, porque tem uma paridade. Eu subo muito na bolsa, mas eu subo muito meus lucros também. É uma constância que é o que nos falta no Brasil nessa mesma janela de 20 anos. Por isso que a gente teve várias vezes ao longo desse período esse preço-lucro próximo a 5, agora o mais baixo. E aproveitando esse gancho, queria que a gente explicasse por que eu tenho um preço-lucro hoje de 5 a 105 mil pontos e eu tenho em 2002 um preço-lucro de 5, 6 também, com 10 mil pontos do índice Bovespa. É um preço-lucro parecido. Sim. Só que o Ibovespa subiu 10 vezes de 2002 até agora. E eu ainda tenho um preço-lucro de 5. O que talvez nos entregue uma oportunidade. Significa que essa alta toda desse período de 10 anos que tiveram vários períodos conturbados ao longo do caminho, que nos voltaram a ter redução de lucro, algumas, entre vários eventos que nós passamos, que nos trouxeram o preço-lucro de volta agora a 5, só que mesmo assim a gente teve esse índice, o índice Bovespa subiu ao longo de todo esse período. Só que algumas das empresas ao longo de todo esse período da nossa bolsa também conseguiu subir lucro na mesma proporção. Ponto de fácil explicação disso. A própria inflação. Quando eu tenho uma empresa que, vamos supor que ela dê R$1 bilhão de lucro por ano, e a inflação for 10%, e essa empresa consegue repassar para o consumidor a inflação de 10%, no ano seguinte ela vai dar R$1,1 bilhão de lucro. Então a ação dela tem que subir na bolsa 10% só para corrigir a inflação. E esses 20 anos foram anos inflacionários no Brasil, quase que a nossa história mas, enfim, muito desses 100 de 10 mil a 110 mil pontos, 105 mil pontos do índice Bovespa, uma parte boa disso é correção inflacionária. Por isso que a bolsa, mesmo depois de subir tanto, ainda esconde muita oportunidade com preço-lucro de 5. Perfeito. E aí a última pergunta, mas talvez a mais importante que fique, até para o investidor não cair não vou falar armadilhas, mas... Ou como se fosse simples, né? Como o PL é 5, o preço-lucro é 5, vamos comprar ações porque o mercado aqui para frente só vai subir. Exato. Então eu não posso tomar assim uma decisão simplesmente com uma afirmação dessa. A gente falou aqui, a bolsa está barata? Cara, tá. Se você olha o índice preço-lucro no histórico, tá barato. Ano passado estava barato e hoje está mais barato. No Covid ficou muito barato. Exato. Então nada está tão barato que não possa ficar mais barato. Claro que a partir do momento que ele já está muito comprimido, está mais barato, existe um espaço muito maior para ela subir do que para ela cair. Sim. Agora, eu não posso pegar um dinheiro que eu tenho um objetivo de usar daqui 1, 2, 3 meses e colocar meu dinheiro em ações, na bolsa, pensando que ela baseado somente nisso, né? Exato. Sim. Ninguém aqui está afirmando que a bolsa está barata, então ela tem que subir mês que vem. Em algum momento ela deve subir. Vai subir? Cara... São ajustes naturais, né? Mas tempo, Exato. Quando? Essas perguntas ninguém nunca sabe a resposta. A gente está se recuperando ainda de efeitos de uma pandemia. Foi muito grave, né? Sim. Trouxe inflação para o mundo inteiro e agora a gente está tentando controlar essa inflação e para mais para frente começar a trazer a nossa taxa de juros para patamares atrativos para as empresas pegarem um ambiente mais saudável para crescimento. Ninguém nem sabe quando que a gente vai conseguir fazer isso. E talvez esse seja um ponto bastante importante, como um gatilho para destravar o preço das ações. E aí uma coisa que é uma pergunta bastante relevante, uma afirmação talvez, a gente vê que a bolsa está barata. A gente vê que praticamente todas as empresas estão baratas. Agora o ponto é, qual delas, que talvez seja a grande pergunta, o grande ponto de interrogação do mercado, qual delas deve recuperar primeiro?
Então o momento agora não é talvez tentar escolher qual empresa deve subir. Dependendo do horizonte que eu olho, a maioria deve subir. Tirando algumas que podem realmente ficar pelo caminho porque sofreram demais na pandemia. A gente falou aqui de Brasil e Estados Unidos de 20 anos. Sim. Então, é um horizonte longo, que é isso que acho que o investidor também precisa levar em consideração nessa conversa. Exato. E quando a gente está montando uma carteira de investimentos, eu tenho que pensar que, se é o dinheiro da minha vida que eu estou tratando ali, pensando em colocar numa carteira de investimentos, eu vou ter que ter algumas caixinhas para eu compor. Eu não vou pegar e fazer uma loucura de colocar todo o meu dinheiro em ações, inclusive meu dinheiro de reserva. Né? Ações não é uma categoria para reserva. Fundo imobiliário, por exemplo, também não é, que é uma categoria que algumas pessoas acabam usando. Então eu tenho que ter uma renda fixa para reserva, e aí numa parte como objetivo de longo prazo, aí sim eu posso focar em ações, porque eu tenho que ter até o tempo para as empresas se recuperarem, para as empresas maturarem, fazer novos investimentos, fazer com que esses novos investimentos passem a dar resultado no balanço dela, e por aí vai. Eu acho que é um bom gancho trazer para o investidor o que esse índice pode me ajudar de primeiro momento. O índice de preço-lucro de uma empresa ou na média da nossa bolsa, que é o que nós citamos aqui. Nesse momento, para quem vai fazer um novo aporte, né, para quem já tem o dinheiro investido em ações, sobrou esse recurso aqui, vou colocar mais, é um investimento de longo prazo, tenho objetivos aqui já definidos, às vezes com o meu assessor, às vezes algo aqui que eu já costurei aqui um projeto de longo prazo para a minha vida, vou aumentar a posição agora. Esse índice serve muito para trazer um pouco mais de tranquilidade, que apesar de todos os receios que estão hoje no mundo, é um momento melhor agora do que se o preço do que fosse 10. Então, nesse cenário ele ajuda. Ou tenho esse dinheiro aqui, pretendo começar a investir já faz um tempo, estou estudando, estou falando com o meu assessor de investimento, a gente já definiu a estratégia, mas eu ainda não iniciei. Também ajuda a definir que é um bom momento de início. Só que a estratégia precisa levar em considerações os riscos que estão aí na mesa. Porque nós temos um preço-lucro da nossa Bolsa de Valores de 5, só porque os riscos estão um pouco mais elevados nesse momento. Então os juros do Brasil estão muito alto, o governo passa um pouco de incerteza para o mercado, principalmente para o mercado lá de fora, para o mercado do dinheiro gringo, que então fica um pouco receoso, não sabe se investe no Brasil, se não investe. Como ele ainda não investiu, a ação não começou a subir. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho que saber que essas coisas estão acontecendo, mas o preço-lucro me ajuda a saber que apesar de todo esse risco, pode haver aqui uma oportunidade de ganhos que vale a pena. Eu acho que esse 5 do preço-lucro é essa mensagem que ele passa nesse momento. Escolher sempre uma empresa boa. Você está falando de preço-lucro aqui. Não adianta às vezes eu colocar 100% do meu dinheiro numa empresa que não dá lucro, que o PL da bolsa não vai te ajudar em nada. Então levar em consideração tudo que está acontecendo em um dos fatores, preço-lucro. Perfeito. E até você comentou sobre a questão do capital estrangeiro, até retomando o assunto que a gente falou agora há pouco, o exemplo das opções que existem para o gringo fazem com que o Brasil fique bastante atrativo. Né? Então a gente comentou do México, que tem um índice preço-lucro que é mais que o dobro do que o Brasil. A Índia, por exemplo, nem se fala. A Índia tomou um destaque muito grande nos últimos anos no mundo. Inclusive esse ano deve passar em população a China. Acho que já passou. Já passou, mas é recente, né? Em janeiro. E aí o índice preço-lucro deles nesse momento, se não me engano, está acima de 24, alguma 23 coisa. alto, algo assim. Alguma coisa assim. Então, os dois países, lógico, não dá para comparar em questão de população, mas ainda assim não são países referências em desenvolvimento, são países subdesenvolvidos, em desenvolvimento no caso. Só que com índice de preço-lucro... Países emergentes, né? Somos considerados ambos países emergentes. Perfeito. E aí, será que um estrangeiro fica mais confortável em investir numa Índia que está com um índice tão esticado, que já subiu pra caramba, até quem tiver curiosidade, joga lá no Google o índice de ações da Índia para ver o histórico de gráfico quanto subiu, deles, né? Quanto que subiu. Ou num Brasil que tem um momento muito mais favorável. É igual eu vender guarda-chuva eu comprar guarda-chuva em dia de sol. Sim. É mais barato. Claro que nesse momento parece que não faz sentido. Eu vou comprar o guarda-chuva num dia que está sol. Mas a hora que vier a chuva, eu já tenho o produto. Acho que é uma conversa muito em linha com o que nós conversamos aqui no último episódio sobre o Tesouro Direto. Em momentos de maior risco, de maior cautela,
você tem, né, esses receios precisam ser levados em consideração, você precisa fazer um estudo de patrimônio, o que eu posso arriscar em ativos de mais de longo prazo, tudo isso precisa ser continuado, a continuação desse trabalho precisa ser feita. Sim. Só que em momentos de maior estresse, de maior nervosismo, é onde se escondem as maiores oportunidades. O preço-lucro só nos traz essa informação, e um exemplo que a gente pode dar aqui, para começar a clarear os investidores, e qualquer um que nos assista pelo mundo, você tem o preço-lucro hoje em 5 para 105 mil pontos. Com juros altos. Estamos falando de juros aqui faz tempo. O governo quer baixar os juros o mais rápido possível. Por que juros? Por que tanto falamos em juros? Se eu começo a reduzir juros, se a Selic sai de 13,75 para 10, por exemplo, para ficar uma conta mais simples. A empresa que deve dinheiro ao mercado, que ela pagava 13, ou ela pagava 15, por exemplo, ela vai começar a pagar 11. Se a empresa que pagava 15 agora vai pagar 11, automaticamente ela vai começar a dar mais lucro. Então o lucro dela sobe porque o custo dela ficou mais baixo. O crédito dela ficou mais barato. Se o crédito ficou mais barato, a empresa dá mais lucro, o lucro dela já melhora. Automaticamente a ação dela sobe na bolsa para igualar o preço-lucro que ela estava anteriormente. Conforme o juro continua baixando, ela vai dando cada vez mais lucro, a ação dela precisa subir cada vez mais na bolsa. Então, em momentos de juros mais elevados, ele causa esses problemas econômicos para uma empresa, ela cai na bolsa porque o lucro dela diminui, só que inversamente proporcional é nesse momento de maior nível de estresse, onde o preço-lucro me revela as maiores oportunidades que a gente tem hoje. Perfeito. Então, uma última dica aí para quem está pensando em começar a investir em ações. Por onde ele pode começar? É o momento dele pegar, vender a casa dele e colocar tudo na bolsa? Acredito que não, porque a gente já tem aquela velha, né, de nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Não é diferente para ações, independente do preço ou lucro de uma bolsa, independente de quanto ela pode subir, e ela pode subir muito. A gente já viu isso acontecendo nos últimos anos, até 2019, começo de 20, foram 5, 6 anos desse preço-lucro sendo ajustado. O lucro aumentava, o lucro aumentava, o juro diminuía, a ação tinha que subir na bolsa, e assim foi um ciclo muito positivo. Muita gente teve ótimos resultados ali, só que nunca 100% do patrimônio, porque depois tivemos 2, 3 anos de muita cautela, quedas muito fortes causadas pelo Covid, guerra, agora um receio político que se estabeleceu nos últimos meses. Talvez demore um pouquinho ainda para só chegar num racional, colocar o Brasil de volta nessa linha de crescimento. Então sim, existe muita oportunidade nos juros, existem muita oportunidade nos fundos imobiliários, que você citou um pouquinho aqui. Enfim, acho que esse começo é legal. Começar num preço-lucro baixo, legal começar numa ação que tem o máximo de estudo possível para você ter certeza que está comprando alguma coisa boa. A XP tem um top 10 mensal de ações dela lá no site disponível. Compre essa ação aqui pelo motivo X, ela te dá isso específico. Acho que é um bom começo unir essas informações, todos os estudos que o mercado disponibiliza, um preço-lucro mais barato, e agir com cautela. Vai fazendo isso aos poucos, vai fazendo isso conforme seus planos, necessidades. Nesse momento de maior receio, comece, aproveite a oportunidade que o mercado abriu para você. Só que faça isso com cautela, nunca coloque 100% do seu patrimônio e faça isso conforme seus planos. Se for usar o recurso em 1, 2 anos, deixa ele rendendo em juros, em renda fixa, algo seguro. Acredito que nesse momento você vai ter mais tranquilidade. Não sei quando eu vou utilizar esse dinheiro, é para minha aposentadoria, é para algo aqui que eu quero de fato comprar uma ação de uma empresa, virar sócio dela e carregar isso no tempo. O momento agora é raro no mundo outra vez que ele possa aparecer. Maravilha. E aí, deixando a dica, se você tiver um assessor de investimentos, não esquece de trocar essa ideia com ele. Ele vai ser uma pessoa que vai ter uma experiência, bastante estudo para poder te ajudar a escolher as melhores ações, poder te colocar em linha nessa estratégia e fazer isso encaixar principalmente no teu planejamento dentro de um risco que você pode tomar na tua carteira. Tá? Se você ficou até aqui, agradeço por ter ficado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Curte esse vídeo e manda para os teus amigos que você acha que também pode se interessar. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários, a gente vai ficar atento para responder assim que possível e a gente se vê no próximo episódio.